gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Jéssica Figueiredo. Feliz 2024 pra você, pra sua família, pro seu cachorro, pro seu primo, tio, papagaio, periquito, todo mundo. E, gente, eu não estou super animada pra esse ano começar. Porém, eu fiz uma análise, assim, da minha vida em 2023. E então eu tô, assim, pensando positivo que as coisas vão começar a dar certo. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Primeiro sabadinho do ano. E tinha que ter vídeo pra começar logo. Assim, não dá nem tempo de Satanás pensar em destruir os meus planos. Já nem tem plano, mas ele não precisa saber disso. Entendeu? Já chego lá e frequência no canal vai acontecer. Vai acontecer sim, em nome de Jesus. Enfim, gente, estou muito feliz aqui por estar começando esse ano de 2024. Sobreviver. E eu creio que vai ser um ano muito edificante pra gente, mas pra garantir que isso aconteça, eu até postei nos status no dia 31 de 2023, de dezembro, que eu tinha raciocinado sobre algumas coisas que eu tinha feito de errado no ano anterior, e eu vim compartilhar aqui com vocês uma versão um pouco mais estendida desse mesmo vídeo, falando pra vocês o que eu gostaria de ser melhorado e que eu vou levar como melhor, assim, análise de coisas que eu fiz errado e coisas que eu fiz certo do ano de 2023, pra garantir que o meu 2024 seja, pelo menos ali, no mínimo, no centro da vontade de Deus. Porque se der tudo errado, mas a gente estiver no centro da vontade de Deus, está tudo sob controle dele mesmo. Então eu vim compartilhar com vocês algumas coisas que eu tô fazendo aí pra fazer a situação pra frente, andar, né? Por favor. E a primeira coisa delas, que foi uma coisa que eu também falei nos status, nos stories, que eu levei, sabe, as metas do ano passado muito como promessas. Tipo assim, eu sabia que eram metas, mas eu levava como se fosse uma promessa. Tipo, como se você prometesse pra alguém: amanhã eu vou lá tirar o lixo. E você sabia que muito provavelmente você não iria lá tirar o lixo, mas você fantasiou na sua cabeça pra passar o tempo, ou seja lá pro que for, que você ia lá tirar o lixo. E você inventou aquilo e você não foi no final dos contos. Levar muito como uma coisa imatura, sabe? Tipo, eu prometo que eu vou entrar pra academia, eu prometo que eu vou fazer tal coisa. Então eu acho que em algum momento do ano, né, durante o próprio ano, eu levei isso muito como uma promessa, sabe? Tipo, algo que eu tinha prometido que eu iria fazer pra mim mesma, ou sei lá, pra quem. Porque nem pra Deus foi. Se fosse pra Deus, eu acho que eu teria um pouquinho mais a sério. Mas enfim, e aí eu coloquei as metas, tudo como se fosse, sabe, brincadeira de criança. Tipo, checklist, vou ver. Enfim, e nada deu certo. Então esse ano não temos promessas, temos metas. Metas assertivas, estudadas e trabalhadas, como vocês podem ver. Então o conselho, gente, que eu dou pra vocês não levem como promessas, não infantilizem as coisas que vocês desejaram pra esse ano. Realmente levem a sério e comecem já a fazer as coisas pra que aquilo aconteça, sabe? Tipo, não esperem, eu vou esperar até o meio do ano, ou não espera, porque isso aí é brecha pra Satanás, é brecha pro capeta. É nessa que ele vai ali, ó, fazendo que a gente enrole, quando a gente vê, a gente não fez nada. Então, fica a dica. E pensando nisso, gente, isso aqui não é uma propaganda, tá? Antes que vocês pensem. Pensando nisso, eu comprei um planner caro, um planner que eu não sei usar, mas que vai me servir muito bem pra esse ano, espero eu. Que é esse planner aqui. E ele é muito bom, tem um monte de coisa, tem exames pra você anotar quando você fez exame, tem negócio de figurinhas são lindas. Enfim, tem muitas coisas, então já comecei ativando aqui, fazendo coisas que realmente eu deveria fazer, sabe? Como, por exemplo, comprar coisas que me lembrem que eu preciso fazer o que eu preciso fazer. Não sei se fez sentido pra você, mas pra mim tá fazendo. E pra esse ano, gente, de 2024, uma coisa também que eu fui chamada a atenção, não só por mim, mas também pelo espírito, era sobre cuidar mais de mim. Cuidar da minha saúde, cuidar da minha vida espiritual também, principalmente. E realmente para que eu tivesse saúde, sabe? Não para que eu fosse uma pessoa esteticamente agradável, mas que realmente eu me cuidasse por saúde. Foi uma coisa que o Espírito Santo tocou muito no meu coração nos últimos dias de 2023, sobre algumas coisas também que eu raciocinava e reclamava com Deus, e ele foi bem, assim, bem direto no que ele me disse, tipo, você quer mudança sobre isso? Se esforce sobre isso.
Então, eu acho que a gente cuidando do nosso corpo também, deixando a gente visivelmente saudável e agradável aos nossos próprios olhos e aos olhos de Deus principalmente, a gente consegue fazer com que também algumas vozes de Satanás se calem, sabe? Porque Satanás, ele não vai esperar, tipo, uma brecha catatônica pra ele entrar. Ele vai nas pequenas brechas, então são pequenas insatisfações, pequenos mal-estar, pequenas coisas, sabe? Que aos poucos aquilo ali vai abrindo brecha pra Satanás de uma maneira que só Jesus na causa. Então foi uma coisa que o Espírito Santo me chamou muita atenção no ano passado e que eu pretendo melhorar muito esse ano. Já comecei? Ainda não, mas uma coisa de cada vez. Vamos maneirar. E indo, gente, por esse mesmo naipe, eu gostaria também de ressaltar que a minha vida espiritual eu gostaria de melhorar bastante ela. E aproveitando esse gancho, eu tive um sonho nessas primeiras semanas de janeiro. Nessas primeiras semanas de janeiro, né? Porque ainda não teve mais de uma semana, enfim. Que me mostrou muito como estava a minha vida espiritual e também como possivelmente estava a vida espiritual de outras pessoas. E eu gostaria de compartilhar esse sonho que eu tive com vocês, vai ser bem breve e objetivo. Eu tive um sonho onde basicamente eu estava presa numa ilha deserta com algumas pessoas que aparentemente eu liderava. E durante esse sonho eu tava com essas pessoas e eu tava totalmente presa dentro desse lugar, dessa ilha deserta. Dessa ilha deserta tinha uma casa, uma casinha. Eu tava presa nessa casa e eu abri a porta e, tipo, tinha outro cômodo. E no outro cômodo não tinha porta nenhuma. E todas as portas que tinham davam pra outros cômodos em vez de dar pra saída. E aí só tinham 3 cômodos o lugar. Então eu e essas pessoas que estávamos presos nessa ilha deserta ficávamos desesperados, procurando uma saída, e principalmente eu, porque aparentemente eu era responsável por aquele povo. E aquele pessoal, eram poucas pessoas, umas 5 pessoas por aí. E essas pessoas, elas estavam querendo seguir Jesus, elas estavam querendo se aproximar de Jesus, e isso, sabe, tipo, como se fosse físico, sabe? E esse lugar prendia elas e me aprisionava junto. E aí eu fui procurar entender o que estava acontecendo. E aí, em um determinado momento, me deu um estalo e eu falei, são as coisas que nós estamos vestindo, usando. Porque esse lugar onde nós ficamos presos, elas tinham vários adereços, tudo que você podia imaginar tinha lá. Tinha prendedor de cabelo, tinha peruca, tinha roupa, todo quanto é tipo de roupa dos anos 70, 80, 2000, entendeu? Tudo tinha lá. Como se fossem adereços de personalidade, sabe? Tipo, aquilo de alguma forma definia a personalidade das pessoas e da forma como elas se vestiam e tudo mais. E quando a gente foi parar dentro desse lugar, a gente teve a nossa aparência totalmente transformada. Tipo, tinha uma menininha que ela tinha uns 6 anos e quando eu olhei pra ela, ela tinha a aparência de uma menina de 16 e totalmente sexualizada e de uma maneira, sabe, que ela mesma não entendia o que estava acontecendo. Não era como se as pessoas gostassem daquilo, as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo com elas. E aí, mediante a isso, deu esse estalo na minha cabeça que eu descobri que eram as roupas, os adereços que nós estávamos usando, que estavam nos impedindo de caminhar, nos impedindo de sair dali. E foi aí que eu comecei a pedir pra todo mundo tirar tudo que estava usando, que não estava usando até chegar lá. Por exemplo, eu tava com uma roupa quando eu cheguei, e aí do nada era outra roupa, aí coloca a roupa que você tava quando você chegou. Um exemplo, né? Era assim. Então a gente começou a despir e a vestir outras pessoas, ajudando elas sabe, a estarem do jeito que elas estavam quando chegaram. E assim aconteceu. A menina que tinha 16, que tinha 6, foi pra 16, ela voltou a ter 6 anos, e as pessoas reassumiram as suas verdadeiras identidades e formas, sabe? E aí todo mundo se olhou assim, tipo, ufa. E aí quando eu fui abrir uma porta, ela finalmente deu pra saída e não pra outro cômodo. E eu lembro que no sonho eu fiquei muito feliz. Depois disso, eu creio que eu acordei, porque eu não lembro de mais nada. E cara, depois que eu tive esse sonho, eu posso estar errada, mas eu entendi muito como se fosse algo de Deus, assim, falando que nós estamos esquecendo do negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Que é uma coisa que está escrito lá em Lucas 9, 23. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então eu entendi, olhando para as pessoas ao meu redor e olhando para mim, que não estava vendo muito desse negue-se a si mesmo, sabe? Por mais que houvesse
pessoas seguindo a Cristo, por mais que houvessem seguidores de Cristo, não existiam, de fato, discípulos, que é basicamente pessoas à imagem e semelhança de Jesus, e não a imagem e semelhança de si mesmos. E eu vi aquilo e eu falei, cara, em 2023 eu fui a minha imagem e semelhança. Eu fui eu. E eu não tinha que ter sido eu tinha que ter sido a imagem e semelhança de Jesus. E não que eu precisasse forçar uma identidade ou uma coisa que eu não sou, mas era justamente o contrário. Eu precisava encontrar em Cristo a minha essência de filha amada, de filha eterna, né, de pessoa que veio realmente do céu e não pertence a este lugar. Eu precisava achar isso. Eu comecei a olhar algumas pessoas ao meu redor e eu falei, mano, é exatamente o que tá acontecendo. Tipo, as pessoas, elas estão vestidas de uma roupa que ressalta a personalidade delas, que vai do gosto delas, que vai da intenção delas, do achismo delas, até mesmo questões de música, ministério, qualquer coisa, sabe? Aquilo que vai dela. Estão se esquecendo de ser a imagem e semelhança de Cristo. O que Cristo faria em tal situação? O que Cristo seria? Como ele se vestiria? Como ele andaria? Sabe? A gente esquece muito disso. E tudo bem que existem métodos. E Paulo fala, me fiz de louco para com os loucos. Me fiz de sábio para com os sábios. Mas Paulo em nenhum momento deixou de ser a imagem e semelhança de Jesus por onde ele passava. Ele deixava de ser a sua própria imagem e semelhança e passava a ser a imagem e semelhança de Jesus. E falava com as pessoas na linguagem que elas entendiam. Mas em nenhum momento registra Paulo fazendo o que elas faziam ou adotando medidas de personalidade que elas tinham. Paulo simplesmente foi a imagem e semelhança de Cristo. Ele foi aquilo que Cristo seria. Sabe, a gente não precisa forçar uma coisa, a gente precisa ser só isso. E isso foi uma reflexão muito pesada pra mim de 2023, saber que basicamente eu perdi um ano inteiro da minha vida sendo eu, quando eu poderia ter ganhado um ano inteiro da minha vida sendo a imagem e semelhança de Jesus Cristo, quando eu poderia ter ajudado muito mais pessoas, quando eu poderia ter feito muito mais coisas. E eu não tô falando aqui sobre uma perfeição, eu tô falando aqui sobre algo básico do evangelho que a gente tá se esquecendo, que é exatamente esse versículo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem esses atos não tem como seguir Jesus. Você vai ficar preso, você vai abrir porta, fechar porta, andar de um lado pro outro no mesmo cômodo e vai parar na mesma sala, vazia ou cheia. Você não vai conseguir avançar. Porque se foi realmente isso que você está buscando. Porque quando você não nega a si mesmo, sabe? Não nega os seus achismos, a sua opinião, às vezes. Não nega, sabe? Aquilo que você tem encasquetado na sua cabeça. Não tem como você negar isso e pegar a sua cruz e seguir. Porque basicamente você está abdicando da sua cruz, falando, não, essa cruz não é a minha. Essa cruz não é a minha porque ela não é de tal tamanho. Essa cruz não é a minha porque ela não foi feita de tal madeira. Quando na verdade Cristo só tá falando, pega e segue. Nega a si mesmo, nega o que você tá achando. Nega a sua mente totalmente falha. Pega a sua cruz e siga. Entendeu? E muitas pessoas não conseguem sair do lugar no evangelho justamente porque não pegam a cruz, porque acham que a cruz está pesada demais, ou que não é aquilo que elas mereciam, ou porque não é aquilo que é adequado para elas, e acabam deixando a cruz no meio do caminho, pelos achismos dela. E eu nunca tinha visto esse versículo por essa forma, e acredito que sem a ajuda do Espírito Santo eu nunca teria visto no futuro e no presente e afins. Então eu gostaria de deixar isso compartilhado com vocês esse ano. Eu já estou aqui, ó, com o meu caderninho de anos para poder anotar, fazer estudos bíblicos, assim como a Bíblia. Então eu espero de verdade que esse ano seja um ano diferenciado para vocês nessa questão de busca, nessa questão de entendimento, nessa questão de negar a si mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo que vai lançar por esse ano, porque eu creio, em nome de Jesus, que eu vou conseguir postar constantemente esse ano e quem sabe até
a expandir os conteúdos, falar um pouco mais sobre livros, falar um pouco mais sobre ficção cristã, falar um pouco mais sobre músicas, sobre outros youtubers, quem sabe, né? Fica aí a proposta. Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!